Bom, boa tarde a todos que nos assistem aqui presencialmente, também a nossa audiência via internet. Agradecer a Maria Luísa, agradecer ao Leandro e ao convite. Hoje estaria aqui conosco a nossa diretora, a Adriana, mas infelizmente o voo de São Paulo para Brasília foi cancelado e ela ficou realmente sem alternativas. Mas estou aqui para cumprir essa missão e fazer o debate com vocês. E no tema da reforma administrativa, eu trarei uma abordagem que não é repassar ponto a ponto da reforma. O objetivo é de contextualizar, fazer uma análise crítica, trazer a atenção algumas armadilhas que estão nesta proposta e falar um pouco de cenário macroeconômico, de perfil do serviço público no Brasil e, à medida do que for necessário também, adentrar mais profundamente ou não nos slides que eu tenho aqui. São um material de apoio, eu posso me estender um pouco mais ou menos na análise destes gráficos, conforme a gente for levantando a necessidade. Bom, de início, o que é uma reforma administrativa, né? No caso, é uma mudança na forma de organização, uma mudança na estrutura e de funcionamento da administração pública, com vistas a melhorar seu desempenho, sua eficácia e a qualidade dos serviços. Não é a primeira vez que o Brasil enfrenta esse debate, já ocorreram outras reformas no Brasil, então aqui nós listamos algumas delas. A reforma promovida por Getúlio Vargas, o Decreto-Lei 200 de 67, que foi implementado no período da ditadura militar, a própria Constituição de 88 e a legislação ordinária complementar. No final da década de 90, no governo Fernando Henrique Cardoso, tivemos a emenda 19 de 98, conhecido como Reforma Bresser-Pereira. E agora, novamente, estamos às voltas com uma nova proposta de reforma. Mas de que Estado é que nós estamos falando? Quais são as funções, quais as suas atribuições, qual o papel na vida dos cidadãos? Bom, primeiro eu gostaria de pontuar o serviço público em suas três dimensões principais: executivo, legislativo e judiciário. E qual é a remuneração média em cada um desses poderes e onde estão localizados os servidores, né? Onde os servidores atuam. Aqui nós temos que, na linha verde mais alta, são servidores nas colunas, nós temos executivo na coluna da esquerda, legislativo na coluna do meio e judiciário na coluna da direita. Na linha mais alta, né, você tem os servidores da União. Na linha do meio, a linha azul, você tem os servidores dos estados e na linha vermelha você tem os servidores do município. Então, o que nós observamos? As maiores remunerações estão no serviço público federal. Mas entre os três poderes, as maiores remunerações estão no executivo e no judiciário. Por que isso é importante? Porque quando se fala de reforma, e especialmente agora tem se falado de uma reforma voltada a combater privilégios, isso tem um apelo popular muito forte porque trabalha com o senso comum de que o servidor público ganha muito bem. O que é que nós vemos aqui? Será que isso é verdade? Associando este gráfico com o gráfico anterior, nós vemos que em vermelho está o Poder Executivo, em verde o Legislativo e na linha de cima o Judiciário. Então, quando se fala de serviço público, de reforma administrativa, está se falando basicamente de servidores do Poder Executivo. De um total de 12 milhões de servidores
no Brasil, 10 milhões estão no Executivo. Relembrando o gráfico anterior, os maiores vencimentos estão no Legislativo e no Judiciário. Vai adiantar alguma coisa? Vai ter um impacto efetivo? Não. Porque se você não atuar no Executivo, se você não atuar em 90% dos servidores, você não alcança os objetivos da reforma. Então, por aí já se afasta a primeira noção de que a reforma é para combater privilégios. Então, você teria que ter uma reforma específica para onde estão os privilégios. Da forma que a reforma está posta, ela vai abranger a todos: União, Estados, municípios, Judiciário, Executivo, Legislativo. Mas nós vemos claramente que a ideia de privilégios não se aplica e que essa reforma ela é voltada ao Executivo, se é que ela pretende produzir algum efeito. Aqui no próximo gráfico, nós vamos ter os vínculos por nível federativo. Aqui a situação se inverte. O servidor federal é a coluna em verde, ele é a minoria. O servidor do Estado, ele está na base, no meio, não é? E o municipal, em vermelho, é a grande maioria do serviço público no Brasil. Então, quem será afetado majoritariamente pela reforma, embora ela seja para todos, é o serviço público no município e no Estado. No município, são servidores que, em média, ganham R$ 5 mil para baixo. Não é? E aqui uma notícia que circula na mídia, dando a perspectiva de que o Brasil gasta, não é? Esse é um termo muito usado, né? É o gasto, como se fosse um desperdício, 13,4% do PIB com salário de servidores ativos e inativos. Bom, nós temos países de toda sorte, mais desenvolvidos, menos desenvolvidos do que o Brasil, com necessidades das suas sociedades e cidadania diferentes do Brasil, e vários deles têm um dispêndio maior do que o Brasil, né? Nós temos aqui, por exemplo, a Dinamarca, Noruega, com dispêndio maior do que o Estado brasileiro. Eu costumo dizer que por trás de todas as reformas que o Brasil tem passado está o fantasma da dívida pública. Quando eu era criança, eu me recordo das capas de revistas e jornais, era sempre o dragão da inflação. A inflação ia acabar com o Brasil. Era muito comum a capa da revista Veja e o dragão cuspindo fogo, né, e o dinheiro queimando, e a inflação vai acabar com o Brasil. Hoje o fantasma é a dívida pública. A dívida pública vai engolir o Brasil, a dívida pública vai acabar com o orçamento do Brasil. Mas o Brasil vem vivendo um ciclo de reformas. O primeiro, a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela dizia que geraria milhões e milhões de empregos. Eram tantos milhões que é difícil recordar, eram mais de 10, mais de 20, né? Cada deputado tinha o seu número próprio. E que ela traria investimentos, muitos investimentos. Mas a cena icônica para mim é uma entrevista de um deputado com o ministro Paulo Guedes, e ele dizia: se eu votar a favor da reforma da Previdência, quanto o Brasil vai receber de investimentos? E o ministro dizia algo como R$ 1 trilhão. Mas quando? Imediatamente. Este vídeo acho que ficou um tanto quanto folclórico. Pois bem, veio a reforma trabalhista, veio a reforma da Previdência e a nossa dívida pública. Ela não parou de crescer. Então, o que isso demonstra? Que o direito trabalhista e o direito à aposentadoria não são a causa da dívida pública do Brasil. Não são, nunca foram. A gente poderia entrar aqui num debate sobre macroeconomia e como funciona o mecanismo da dívida, mas eu acho que o objetivo do gráfico é desmistificar. E nós vamos, eu espero que não, realizar qualquer outra reforma. A bola da vez é a reforma administrativa, porque o servidor ganha muito e o Estado brasileiro é muito pesado
né? Tem a analogia com o elefante, com o dinossauro, com o Titanic, coisas assim. Mas a dívida não vai parar de subir, pessoal. Então, depois da reforma administrativa, talvez vai ser a privatização do SUS. E depois da privatização do SUS, vai ser a privatização das universidades federais. E depois, o que será? Vender a Petrobras, talvez. Mas a dívida pública não vai parar. E ela não para no Brasil, e ela não para em nenhum lugar do mundo. E a dívida pública não é a dívida da dona de casa. Ah, eu preciso cortar gastos, porque senão eu não fecho a conta e não pago aluguel e vou ser despejado. Mas esse fantasma, como se a economia do país também fosse isso, né? O país gastão e irresponsável. Bom, a função desse gráfico é mostrar que nada disso vai acontecer e faça a reforma que seja feita, a dívida vai continuar, porque a razão da dívida não é a gastança do governo. Isso não tem nada a ver. E o que faz a dívida aumentar ou diminuir era a relação dela com o PIB. Se o país cresce, naturalmente a relação dívida-PIB muda. Mas se você corta, o que você causa é estagnação econômica e relativamente o peso da dívida com o PIB, ele sempre vai aumentar, não importa a austeridade que você tenha. Bom, aqui esse slide traz o percentual de brasileiros em atividade econômica, em idade acima de 14 anos. Então, nós temos cerca de 100 milhões de brasileiros em idade produtiva e nós temos 12%, né, 12 milhões de servidores públicos no país. Aqui também você afasta a ideia de que o serviço público está sugando o Brasil. Um tema interessante de ser abordado, já falando um pouquinho mais de propostas que estão na reforma administrativa, é a flexibilização das modalidades de contrato, né? Então, você vai ter o servidor estatutário a termo, e você vai ter o contrato temporário. E você vai ter o servidor que já entra no meio da carreira, para cima, coisas assim. Bom, aqui falando um pouquinho do que aconteceu na rede de educação do Estado de São Paulo. Eu estive recentemente num debate, eu incorporei esse gráfico, porque a educação é um dos maiores alvos da reforma administrativa. A educação, a segurança e a saúde. Esses são onde estão concentrados os servidores. Estão nas cidades e estão no serviço público estadual. Repare que o número de efetivos cai e as outras formas de contratação sobem. Aqui no gráfico, em azul, é o efetivo e em laranja são as outras formas de contratação. O que acontece? Com a reforma administrativa, o servidor efetivo ele vai ser gradualmente substituído pelas outras formas de contratação. Ainda que o texto preveja, neste momento, só 5%, 5% a termo, mais 5% temporário, mais 5% entrando avançado na carreira, tem no mínimo 15% para começo de conversa. Mas a realidade que acontece nos estados e municípios já é muito mais grave. Aqui, esse gráfico tem uma lacuna, porque no período da pandemia não foi feita a pesquisa, mas está mostrando a queda brutal do nível de sindicalização no país. Né? Você já vinha em queda, mas com a reforma trabalhista, depois do ano de 2020, essa aceleração na queda é muito forte. Isso também é um sinal de alerta para o serviço público. Né? Como o Leandro bem colocou, aquele servidor que não é efetivo, que entra em outras modalidades de contratação, ele não vai poder sequer contribuir para o mesmo tipo de previdência.
E, se puder, depois, quando ele sair, essa contribuição é individual, não fica nada para o sistema. Então, existe uma grande fragilização. Esse gráfico traz a taxa de associação a sindicato na população ocupada por categoria. Nós temos no serviço público ainda o maior percentual de sindicalização, mas isso cai ano a ano. Veja que em 2012, que a coluna em verde um pouco mais claro, ela é sempre a mais alta. Nos outros anos da pesquisa, 15, 19 e 23, é uma grande queda. E ainda assim, o serviço público é ainda o que tem o maior nível de sindicalização. Então, o que a gente percebe? Quando você precariza as formas de contratação, você automaticamente vai desmobilizar a organização daqueles trabalhadores, seja no setor privado, seja no serviço público. Isso é uma consequência natural. Bom, pontos de atenção que a gente pode já apontar com a proposta da carreira, né? Primeiro ponto, a reforma ela traz um apelo ao senso comum de eficiência, de modernização, informatização, planejamento e gestão e combate a privilégios, né? Curiosamente, todas as vezes que eu acesso televisão e jornais, só se fala em privilégios, não se fala dos outros eixos. Mas nós temos um caráter muito evidente de estabilidade relativizada. Você vai passar a não atacar diretamente a estabilidade do servidor, mas você implementa mecanismos de controle por eficiência. E isso se converte, especialmente em estados e municípios, em mecanismos de punição, em mecanismos de perseguição, em mecanismos de controle da atividade do servidor. Carreiras enxutas e generalizadas, a proposta traz essa questão de você ter carreiras transversais, então você perde qualquer diferenciação que venha trazida por especialização. Aqui tem a criação da tabela remuneratória única para o serviço público, do nível médio até o teto. Bom, se você não está satisfeito, a tua substituição é cada vez mais fácil, porque a tua carreira é generalista, não é? A criação do cargos a termos, que nós já havíamos comentado, né, com prazo determinado, mínimo de 10 anos, para até 5% dos servidores. E eu sempre lembro que 5% é a porta de entrada, né? É o primeiro furo que fazem no teto da tua casa. E depois, dali para frente, os 5% pode ser ampliado, dizer que está dando muito certo. Servidores atuais estão em risco, porque os seus benefícios são vendidos como privilégios. A cobrança por desempenho será permanente, né? Você não tem uma progressão por tempo de serviço. Eu acho interessante falar que você deixa de lado o espírito de cooperação, o espírito de trabalho em conjunto e a ideia de servir, e implementa a lógica da competição, né? O 14º salário. Eu estava comentando com outros amigos servidores sobre a questão da entrada de servidores temporários nas agências reguladoras, que especialmente eu estou dedicado às agências reguladoras, e um amigo me disse assim, não conta para ninguém, mas muitos amigos meus estão felizes. Eu disse, como pode isso, cara? É porque eles acham que vão virar chefes. Eles serão os chefes dos temporários. Então, gente, isso aqui não é brinquedo. Eu acho que não tem que tentar encontrar um ponto bom nisso. Quando a pessoa tem essa perspectiva, eu acho que é uma questão de não ter se dado conta da gravidade do que está em jogo. Bom, congelamento de concursos. Este é um ponto muito crítico que está na reforma. O concurso vai estar colocado mediante a comprovação por vários fatores de que ele é necessário, não é?
E eu estou aqui adiantando um pouquinho a fala, porque eu estou de olho no cronômetro. Mas o que acontece? Se você não faz um planejamento, assumiu o cargo, assumiu aquela prefeitura e não colocou o teu horizonte de contratação para os próximos 4 anos, pode entrar um temporário no lugar. Então, isso abre a porta para a contratação emergencial. Mas a questão dos concursos e das remunerações, ela vai estar também sujeita, nessa comprovação de necessidade, a critérios macroeconômicos, inclusive taxa de inflação, inclusive se o PIB dos últimos anos cresceu, ficou estagnado ou regrediu. Então, a necessidade, a possibilidade, seja de reajuste, seja de contratação, não está mais ligada à necessidade da população, não está mais ligada à necessidade daquele órgão público. Ela vai estar também subordinada a indicadores sobre os quais nem o servidor, nem o governador, nem o prefeito tem o menor controle. Então, você vai ter indicadores macroeconômicos prevalecendo sobre a necessidade do serviço público. O que isso acarreta? Prejuízo direto sobre trabalhadores e sobre a prestação de serviço à população. A gente não pode se esquecer que, se por um lado você é servidor, você também é cidadão. Então, você é trabalhador de um lado e você também utiliza o serviço público de outros, né? Então, esses tetos, esses limites de despesas, eles vão atuar como uma camisa de força em um bloqueio da expansão dos serviços públicos, que deixam de estar ligados à necessidade, deixam de estar ligados às demandas da população, às demandas pessoais. E eles vão estar, como eu já comentei, ligados a indicadores de receita, de inflação, índices macroeconômicos. A reforma ela tem um enfoque excessivo em metas financeiras. Tá? Ela quebra a lógica do provimento de serviços públicos universais. Então, de novo, vai cair sobre saúde, educação e assistência social. E vai cair no município e vai cair no executivo. A dependência da vontade política, já comentei, porque se você não faz o planejamento assim que assume o mandato, as novas contratações podem ser simplesmente travadas, porque você não atendeu um critério que a reforma quer estabelecer, ou você pode adotar políticas imediatistas, que é falar, olha, agora eu estou desesperado, eu preciso de temporários. Perceba que você vai viver sempre no desespero. Você não vai sair do ciclo do desespero. Aqui já comentei a retirada do serviço público como política de inclusão e justiça social. Né? A promessa de eficiência esconde o caráter de redução de recursos e de pessoal. Existe uma ênfase, né, é um trecho muito interessante da reforma. Ele coloca a iniciativa privada como uma parceira do serviço público, porque ele demanda critérios de qualificação, de prestação de contas, de planejamentos, que trata como se isso não existisse no Brasil. Não é? Eles estão redescobrindo o Brasil, chegou agora, o Brasil não tem nada, é uma bagunça, e a gente vai colocar a ordem nessa bagunça. Só que perceba que os municípios e até mesmo os estados não têm tamanha estrutura para atender todos esses critérios. Quem vai atender? As organizações não governamentais, as entidades sem fins lucrativos, a consultoria que vai lá porque você tem belos olhos azuis, ela vai ajudar o prefeito a gerir a cidade. Isso está muito, muito evidente no texto da reforma. Por quê? Porque é o desdobramento, é a consequência se você implementar todas essas regras. E você não vai esperar que o prefeito da cidade de 5.000 habitantes consiga atender a isso. Mas não se preocupe, lá na reforma diz bonitinho para quem que ele pode pedir socorro. E se a cidade tem até 20, 50 mil habitantes, também tem certinho para quem que ele pode pedir socorro. Bom, aqui eu falo um pouquinho do contexto dessa atual reforma, né? Da criação do grupo de trabalho, da forma como eles querem acelerar o processo. Se diz muito por aí que está havendo debate, participação. Não vejo dessa forma. Eu participei de audiências na Câmara,
em que você tinha 3 minutos para falar. Aí a saudação inicial é 1 minuto, a despedida é mais 1 minuto, é 1 minuto líquido de fala, né? E, de repente, o texto apareceu pronto. É porque esse texto não foi produzido em debate, esse texto foi produzido por patrocinadores, foi um pacote pronto, fechado. Quem tiver a curiosidade de ler o texto vai encontrar até anglicismo nas palavras, até cópia e cola de livro-texto. Aí você... Então, não foi aquele grupo que produziu, né, aquele grupo seleto de parlamentares que produziu aquele texto, isso não tem a menor dúvida. Bom, aqui já abordei, estou com 25 minutos, pessoal. Aqui trouxe algumas considerações para o debate. Eu posso lançar essa semente? Acho que depois vem aqui um debate, né? Então, os termos modernização e eficiência, eles têm um grande apelo popular, mas estruturalmente o que está por trás é a lógica da austeridade. A austeridade faz o elo de ligação com aqueles gráficos iniciais. O problema do Brasil é o monstro da dívida pública. E meritocracia dentro do serviço público. Bom, a meritocracia do livro-texto, ela é ótima. A meritocracia da vida real, a gente tem que ter muito cuidado, porque o texto não explica como isso vai funcionar. Então, a meritocracia, na prática, ela tem um bom peso de subjetividade. E isso é cada vez mais grave à medida que você vai descendo da União para os estados, dos estados para os municípios, municípios de grande, médio, pequeno porte. Então, você imagina meritocracia numa cidade média para pequena. Já destaquei aqui a remuneração variável por indicadores e metas. Eu acho que o Leandro estabeleceu uma ligação muito grave em ter a sua remuneração baseada em bônus, indicadores, em metas, com o que vai acontecer lá na frente na hora do cálculo do valor da tua aposentadoria, né? Existe, sim, um ataque à estabilidade. Ele não é direto. Na tentativa anterior era um ataque direto, dessa vez ele não é, porque ele simplesmente ele não ataca a tua estabilidade, ele facilita a tua substituição. Você pode... Eu fiz um estudo recente para a contratação de algumas centenas de servidores temporários para as agências reguladoras. Assim, centenas mesmo, muita gente. E a posição dos servidores é que isso não pode acontecer. Porque imagina se eu tenho uma agência com 1.000 servidores e de repente 300 são temporários. Isso tem consequências gravíssimas, né, de toda sorte. Bom, não há na reforma menção à regulamentação da negociação coletiva do setor público, mas eu acho que de tudo que a gente conversou até aqui, discutir a reforma, debater a reforma, entrar nessa negociação é um erro. Né? Porque se você tivesse uma reforma focada em privilégios, seria um textinho só ali da cor azul. Então, a gente vai fazer uma reforma focada em privilégios, vai pegar aquele topo lá do gráfico, vai atuar naquele menos de 5% do setor público e vai ter uma reforma estritamente focada nos privilégios. Bom, gente, aqui começa a entrar num detalhamento de artigos e suas consequências e acho que deixa de ser o foco. 29 minutos. Obrigado, pessoal. Estou aberto ao debate.